Oi, pessoal! O vídeo de hoje é dedicado a todas as pessoas que no último ano me denunciaram, um dos mistérios mais famosos do mundo da música dos últimos tempos. Por que cantores costumam ser alvo de teorias da conspiração? Por exemplo, Michael Jackson, que teria fingido a morte para fugir da pressão da mídia, ou até feito um grande salto no tempo. O caso de Elvis Presley. Ele também teria simulado sua morte para viver uma vida normal. A protagonista do tema de hoje, porém, é uma cantora muito mais recente, que conseguiu alcançar um enorme sucesso ainda na adolescência. Avril Lavigne. Como eu dizia, muitos de vocês me escreveram pedindo para investigar melhor esse caso, e até agora sempre achei necessário fazê-lo. Já adianto que não acredito nessa teoria da conspiração. Diante da insistência de vocês, decidi abordar o caso, mas tentando manter um ponto de vista mais objetivo. Aqui está a dura verdade sobre o mistério Avril Lavigne. Vou começar explicando a origem dessa teoria e quais são os pontos principais dela. Alguns anos atrás, um blog brasileiro publicou um artigo onde afirmava que a cantora teria morrido. Em 2003, ela teria sido substituída por uma atriz chamada Melissa Vandella. Melissa seria praticamente uma sósia de Avril. Isso teria dado à gravadora a ideia de concluir a substituição, evitar perder os enormes lucros que vinham da venda dos seus discos e dos seus shows. Para sustentar a teoria, certos pontos decisivos eram defendidos firmemente pelos teóricos da conspiração. Vou listar todos para vocês e analisá-los na segunda parte do vídeo. O estilo de Avril Lavigne mudou drasticamente desde o seu incrível sucesso com Under My Skin em 2002 até o momento em que ela reapareceu com força no cenário. Anos depois, Avril passaria por uma mudança incrível. A garota rebelde de estilo punk havia desaparecido, tornando-se muito mais feminina. Praticamente deixou o skate de lado para usar salto alto e se apresentar como uma personagem mais sensual. Um ponto que seus fãs mais fervorosos não gostaram muito, chegando a pensar que aquela garota não era a mesma. A confirmação disso teria sido aquele longo período de silêncio, mesmo que a versão oficial diga que foi devido a um momento difícil para a saúde da cantora, que foi vítima da doença de Lyme. Essa explicação não convence. Segundo a teoria da conspiração, esse tempo seria usado para preparar Melissa Vandella para a substituição final. A voz da atual Avril é diferente da antiga Avril. Segundo os teóricos da conspiração, a voz da cantora em seus primeiros anos de sucesso seria mais grave do que a da Avril atual. Se ouvirmos ela durante um show recente, não há dúvida de que o tom soa claramente diferente. Isso eu pude constatar pessoalmente. Já que é muito difícil que o tom grave se torne mais agudo, esse fato foi considerado mais uma prova da substituição. A música Slept Away seria uma homenagem à verdadeira Avril Lavigne. A música Slept Away, presente no álbum de 2004 Under My Skin, seria mais uma prova da morte da cantora. Nela, de fato, fala-se de uma pessoa que se foi e que deixou um grande vazio no coração da cantora. A mensagem oculta da letra seria esta: Melissa Vandella estava se referindo a Avril e ao seu suicídio. Um fato que teria deixado um grande vazio não só dentro dela, mas também no mundo da música. Em uma entrevista a um programa de televisão brasileiro, diante da pergunta sobre sua morte, Avril teria parecido nervosa e teria demonstrado certa hesitação ao negar os boatos sobre seu suposto suicídio. Naquela ocasião, o apresentador perguntou a ela se a teoria da conspiração era real, se ela era realmente Avril Lavigne ou uma sósia da Avril. Naquele momento, ela hesitou e mostrou um nervosismo incomum. Isso seria mais uma prova de que a substituição realmente aconteceu. Diferenças físicas. Segundo muitos, a prova decisiva da teoria da conspiração seria a diferença física entre a antiga e a nova Avril. Melissa Vandella, o nariz é definitivamente diferente.
Algumas pintas parecem ter desaparecido e a nova Avril seria até 3 centímetros mais baixa do que a de 2002. Com tantas estranhezas, surge a teoria da conspiração. Como eu disse, alguns podem considerar isso uma simples bobagem, mas acredite, hoje em dia há realmente muitas pessoas que consideram isso real. Minha ideia desde o início foi ser objetivo. Não me resta outra coisa a fazer, então, a não ser analisar esses pontos e tentar dar uma explicação lógica para eles. O estilo. O primeiro ponto é muito simples de explicar, mas como se pode pensar, mesmo que remotamente, que o estilo de uma pessoa permaneça sempre o mesmo? Avril era uma garotinha quando começou a dar os primeiros passos no mundo da música. Uma garotinha rebelde, ou talvez esse fosse o personagem que criaram para ela. Com o passar do tempo, a cantora fez o que todos nós fazemos: crescer e adaptar seu estilo à sua nova personalidade. Uma garota, em geral, chega a um ponto em que quer se sentir mais feminina, sensual. Que sentido teria um personagem punk rebelde com 25, 30 anos? E convenhamos, se a teoria fosse real, por que permitiriam que Melissa Vandella mudasse o visual da Avril? Se a ideia era enganar os fãs dela, o mais lógico seria ter mantido o mesmo estilo e o mesmo jeito de se vestir. Em resumo, essa prova não faz nenhum sentido. A voz... É verdade que alguns cantores mantêm o mesmo tom de voz durante toda a carreira, mas há outros artistas que mudaram a maneira de cantar. Avril é simplesmente uma dessas pessoas. A idade e o desenvolvimento também influenciam. É verdade que a voz de uma mulher não muda de forma tão marcante quanto a de um homem, mas certas mudanças podem ser notadas. Além disso, basta uma simples mudança na própria técnica vocal para notar uma grande diferença na hora de cantar. O mais provável é que Avril tenha apenas mudado sua técnica ou precisado disso por uma alteração na voz. Dormiu longe. A explicação é simples. É absolutamente verdade que a música é dedicada a uma pessoa que se foi, deixando um vazio no coração da cantora. Mas essa pessoa não é a antiga Avril, e sim o avô dela. Avril tinha uma relação muito especial com seu avô. Ela destacou isso várias vezes. Quando ele morreu, era natural ela querer dedicar uma música a ele. Enfim, essa prova é uma simples especulação. A entrevista aqui também basta um simples raciocínio para desmontar a suposta prova. Imagine por um momento que você é uma pessoa famosa que vai a outro país para uma entrevista e que durante essa entrevista te acusem de certa forma de não ser você, de ser um impostor. Qual seria a sua reação? Imagine que até então você nunca tinha ouvido essa história. Que você não conheça a teoria da conspiração e que te perguntem se você se suicidou. Bem, qualquer pessoa normal ficaria sem palavras, incrédulo. E as reações podem ser diferentes, inclusive a de parecer nervoso e literalmente não saber o que dizer. Resumindo, essa prova é só resultado de uma interpretação equivocada da realidade. A diferença é física. Por fim, vamos analisar as diferenças físicas, começando pelo nariz, a mais evidente. Vocês já ouviram falar de cirurgia plástica? Porque aqui parece que ninguém considerou a possibilidade de que Avril Lavigne simplesmente tenha feito uma cirurgia no nariz. Aliás, essa cirurgia é bem comum. Ela não admitir isso abertamente é outra história. Mas há pessoas que evitam falar sobre essas coisas e que, em certos casos, podem querer manter isso em segredo. Ei, nem bem, em uma fotografia entram muitos fatores em jogo, como a iluminação, só para dar um exemplo. Em algumas fotos, uma pinta pode ser mais visível e em outras desaparecer completamente, ou pode ter Photoshop envolvido. Então, eu não considero essa evidência nada convincente. Por fim, a altura é só uma grande besteira. Quem teria se dado ao trabalho de medir a altura da Avril e constatar a diferença de 3 centímetros? Aliás, um sapato com salto ou sem salto faz diferença. Pela lógica,
É realmente impossível saber a altura real de alguém apenas por foto ou vídeo? E no momento em que se faz isso, os resultados só podem ser aproximados. Dito isso, Avril Lavigne realmente morreu e foi substituída por uma tal de Melissa Vandella. Na minha opinião, não, ou pelo menos não há provas que confirmem isso totalmente. Mas vocês sabem que a minha filosofia é respeitar as opiniões e ideias de todos. Então, se você acha que eu não mencionei alguma prova mais contundente, te convido a me contar nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta ou compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo, o Inexplicável.